Bom, irmãos, é realmente uma responsabilidade muito grande, né, e um terrível desafio estar aqui à frente com a com esse objetivo, né, e essa responsabilidade de trazer a mensagem do Senhor. Como o nosso irmão Renato falou, né, quando nós nos propusemos aqui a pregar a palavra, nós temos que nos focar na palavra. Não cabe achismos, não cabe aquilo que eu penso, o que eu quero, o que eu acho, mas cabe nós nos determos e nos prendermos ao que a palavra diz. E isso é uma grande responsabilidade, o que nos faz estar aqui realmente com a voz trêmula, as pernas bambas, e que Deus me ajude, ilumine os meus pensamentos. Eu gostaria de orar novamente, irmãos. Isso me deixa mais calmo para começar. Então vamos orar novamente. Eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos novamente e vamos acalmar os nossos corações nesses momentos e ter a nossa mente voltadas e fixadas ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero te louvar pela grande oportunidade e privilégio que temos de estar na tua casa, ouvir da tua palavra, aprendermos de ti. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ilumine aqui os nossos corações, as nossas mentes, para que a tua palavra, Deus, revelada a nós, ela venha de encontro e venha fazer sentido aos nossos corações, nos levando, ó Deus, a uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, nos levando, ó Deus, a sermos cada vez mais também encorajados pelo teu poder, pela graça e misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Eu quero te pedir, ó Deus, pela minha vida, que o Senhor, ó Deus, aqui toma os meus pensamentos, toma, Deus, aqui a minha vida no sentido para que eu possa estar aqui com o único objetivo de pregar a tua palavra, de glorificar o seu nome e edificar a vida dos meus irmãos da minha igreja. Que eu peço também, Deus, pela vida dos meus irmãos que estejam todos aí atentos à tua palavra e que isso possa ir de encontro aos nossos corações nessa manhã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu estou fazendo aqui uma série de exposições no livro do profeta Abacuque. E nesta manhã, então, nós vamos dar sequência ao estudo desse livro. Então, eu peço aos irmãos que abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. E nós vamos caminhando juntos na medida que vamos expondo esse livro. Tá dando um eco muito forte aqui, cara. Parece que não sei se é isso abaixo, não sei se estão ouvindo bem aí. Tá, agora melhorou, porque estava dando não, diminui. Tá bom. Ok. Vamos adaptando isso aqui, né? Tá ok. Então, irmãos, vamos dar sequência, né, ao estudo desse livro, à exposição da carta de Abacuque. Porém, né, eu gostaria de relembrar um pouco com os irmãos a respeito do que nós já estudamos até aqui. Talvez possa parecer um pouco repetitivo, né, mas o que eu tenho aprendido é que o ensino ele é feito por repetição. Porque muitas vezes nós nos esquecemos, né, do que nós falamos, do que nós ouvimos. Por isso é sempre bom nós relembrarmos um pouco, então, do que nós já estudamos até aqui a respeito desta carta. E o que nós devemos nos lembrar, irmãos, que a narrativa do livro de Abacuque, ela é construída, né, ela gira em torno do porquê o mal existe. É um grande questionamento do porquê do mal, do porquê do sofrimento, do porquê da injustiça. Porém, o versículo-chave, né, o tema central do livro de Abacuque, é quando Deus responde para Abacuque que por mais que a gente não entenda o porquê do mal, o porquê do sofrimento, por mais que a gente não consiga entender isso, o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4 diz isso, o justo viverá pela fé. E esse é o tema central do livro do profeta Abacuque. E, inclusive, é este o versículo que Paulo usa lá em Romanos 1,17, que diz, né, que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, então aí Paulo cita Abacuque, o justo viverá pela fé. E é este o texto que Martinho Lutero, né, estudando as Escrituras, estudando ali o livro de Romanos, ele se depara com essa verdade. Então ele dá o start, né, o início na Reforma Protestante. Então nós vemos aqui, tamanha é a importância desse livro de Abacuque para os dias de hoje também, que o justo viverá pela fé.
E, irmãos, o contexto em que Abacuque escreve este livro, né, foi num tempo em que a nação do sul, a nação de Judá, ela havia se desviado dos caminhos do Senhor. Ela estava andando longe dos caminhos, dos propósitos que o Senhor tinha feito com o seu povo. Eles estavam adorando outros ídolos, cultuando ídolos pagãos, eles estavam praticando feitiçarias, idolatrias, enfim, eles estavam andando totalmente longe dos caminhos e dos propósitos que o Senhor tinha feito com eles, a aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. Então, Deus agora, como uma forma de punição, de juízo para a nação de Judá, ele envia e pela falta de arrependimento pelos seus pecados, ele envia os babilônios. E uma nação cruel para poder sobrepujar e dominar aquele povo. E nós vimos, irmãos, na mensagem anterior, que o profeta Abacuque, com isso, ele entra numa crise muito grande. Ele entra numa crise política, moral e, sobretudo, teológica. Porque ele não conseguia entender como que esse Deus justo, santo, verdadeiro, ele conseguia compactuar com essa questão do mal. Como que ele não envolvia, interferia, deixando com que as coisas talvez acontecessem da forma como estava acontecendo ali na nação de Judá. Então, o profeta aqui, ele entra nessa crise teológica. E lembrando, irmãos, que o povo no qual Abacuque está falando aqui, nos versículos de 1 a 4, é o próprio povo de Deus. Ele ainda não está falando dos babilônios, ele está falando do próprio povo da aliança, o povo com o qual Deus fez o seu pacto, o povo que deveria servir como exemplo para as outras nações. E com isso, então, ele começa a entrar num grande debate, né, de perguntas, querendo essas respostas da parte do Senhor. E ele, então, começa a clamar ao Senhor pela situação do seu povo. E nós vemos que isso era muito comum, irmãos, de ser feito, né, de acontecer, porque sempre que o povo de Deus se desviava dos caminhos do Senhor, nós vemos isso lá no livro de Juízes, sempre que a nação de Israel, de Judá, andava fora dos caminhos do Senhor, Deus ele sempre levantava um remanescente, levantava um servo fiel para poder apontar diante do povo os seus pecados e clamar a Deus pela situação, né, na qual o povo se encontrava. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, ele restabelecia a aliança com aquele povo e eles voltavam a andar no caminho do Senhor. Como eu falei na mensagem anterior, né, era como se eles estivessem numa roda gigante, ora em cima andando no caminho do Senhor, ora embaixo se desviando dos caminhos do Senhor. E essa era a vida, e essa era a rotina de que eles viviam. Mas o que espanta aqui Abacuque é a aparente inatividade de Deus quanto a isso. Porque ele diz aí no versículo 2, né, até quando, Senhor? Até quando eu clamarei? Até quando eu gritarei e o Senhor não me atenderá? Porque ele já estava pedindo, clamando ao Senhor já havia algum tempo. E tudo que Deus respondia para ele era apenas com o silêncio. Até que então Deus resolve responder a Abacuque. E é essa resposta que nós vamos ver agora, a partir do versículo 5. Então, acompanhem comigo aí a leitura da palavra, eu vou lendo os versículos à medida que nós vamos avançando na exposição. Então, Abacuque capítulo 1, versículo 5, a resposta do Senhor. Olhem as nações e contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fossem contados. Então aqui, irmãos, no versículo 5 já é a resposta do Senhor. Já é Deus falando com Abacuque. Porém, nós não sabemos quanto tempo demorou essa resposta. Nós não sabemos quanto tempo levou para que Deus respondesse a Abacuque. O que nós sabemos aqui é que a resposta veio. E o que Deus está falando para Abacuque é assim, olha Abacuque, levante os seus olhos, olhe entre as nações, porque é de lá, do meio do povo, do meio das nações, que virá a resposta. E o que Deus fala para Abacuque é que eu farei algo tão extraordinário que mesmo que se lhe contasse, vocês não creriam. E aqui eu fico imaginando, irmãos, Abacuque recebendo essa resposta de Deus, né? E se enchendo de expectativa. Porque ele fica pensando assim, talvez, nossa, o que será que Deus vai fazer? Será que Deus vai trazer um grande avivamento? Será que Deus vai trazer uma reforma no meio do povo, como ele já havia feito antes com o rei Josias? O que será que Deus vai fazer? E ele se enche de expectativa quanto a isso. Porém, irmãos, a resposta do Senhor continua.
Versículo 6. Estou trazendo os babilônios. E Abacuque, não, Deus, espera, assim não. Porque, irmãos, pensam só. Abacuque, ele havia vindo pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pela situação do povo, que Deus resolvesse a impunidade no meio do povo, que Deus combatesse o mal. E quando Deus responde, ele fala assim, sim, Abacuque, eu vou combater, porém eu vou trazer sobre vocês juízo, eu vou trazer sobre vocês uma nação cruel, uma nação pagã que trará sofrimento no meio de vocês. E a gente talvez pode se perguntar aqui, né, por que Deus está trazendo essa resposta tão severa, né? Por que essa resposta tão dura da parte do Senhor para punir, né, os pecados daquela nação? E justamente, irmãos, é porque eles descumpriram as leis, descumpriram um pacto, né, que eles tinham feito com a aliança com o Senhor. E a gente vê isso lá em Deuteronômio 28. Então, deixa sua Bíblia marcada aí em Abacuque e vamos dar um pulinho lá em Deuteronômio 28. Abram comigo aí suas Bíblias em Deuteronômio 28, para a gente poder entender melhor os pactos dessa aliança. Deuteronômio 28 diz assim, os versos 1 e 2. As bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí, do versículo 3 ao versículo 14, ele vai dar uma série de bênçãos, de vantagens que eles receberiam se eles cumprissem esse acordo, se eles cumprissem essa aliança, obedecendo essa aliança que eles fizeram com Deus. Versículo 13 diz assim, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente. Porém, irmãos, no versículo 15 em diante, Deus vai falar a respeito do que aconteceria se eles descumprissem essas ordenanças. Versículo 15, então, diz assim, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então agora ele passa a descrever uma série de maldições que cairiam sobre essa nação se eles não cumprissem o pacto dessa lei, o pacto dessa aliança. E no versículo 45 diz, todas essas maldições cairão sobre vocês. Eles os perseguirão e o alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os mandamentos e decretos que ele lhes deu. Versículo 49. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ele devorará as crias de seus animais e as plantações de sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro de seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Voltando agora lá para o nosso texto de Abacuque, irmãos, nós vemos que é isso que Deus está fazendo aqui. Porque Deus já havia enviado reis piedosos, já havia enviado profetas, sacerdotes, já tinha feito reformas no meio do povo, porém, ainda assim, eles continuavam insistindo no erro de desobedecerem essa aliança. Eles continuavam caminhando para longe da presença do Senhor. Então, Deus agora, como essa forma de juízo, ele levanta os babilônios como o seu chicote, como o chicote da sua ira. Ele levanta os babilônios como um instrumento para poder cumprir os termos da aliança que ele havia feito e eles sabiam que aquilo ia acontecer.
E os babilônios, irmãos, eles estavam se levantando, né, no cenário político como a maior potência mundial. Esse lugar que até então era ocupado pelos assírios. Os assírios eram quem detinham todo o poder. Eram eles que dominavam sobre todas as terras, sobre toda a terra, sobre todas as nações. E foram eles, os irmãos lembram, que dominaram o reino do norte, que invadiram Samaria e levaram cativo a nação de Israel, né, por volta do ano de 720 a.C. Porém, agora, por volta do ano 612, surge os babilônios, né, com esse exército grande, cruel, governado pelo rei Nabucodonosor. Então, os babilônios, eles avançam contra os assírios, eles derrotam os assírios, eles derrotam também os egípcios, que era uma outra grande potência mundial, né, governada pelo faraó Neco. Então, agora, dessas três grandes potências mundiais, resta apenas uma, que são os babilônios. Então, eles se tornam a única grande potência mundial daquela época. E Deus está falando para Abacuque aqui que os babilônios, eles se tornam essa grande potência mundial não em virtude do seu poderio militar ou da sua estratégia política ou por causa da fraqueza dos outros dois reinos. Ele próprio está levantando os babilônios. É ele próprio quem está fazendo surgir esse grande exército. E ele fala para Abacuque: olha, Abacuque, levante os seus olhos e olhe dentre as nações, porque você está com seus olhos fitos apenas em Jerusalém, apenas em Judá. E é de lá das nações, é esse exército poderoso, esse exército que está se levantando, que vai vir contra vocês. E eles vão chegar aí, Abacuque. E sou eu, o próprio Deus que diz, sou eu que os está trazendo. Porque Deus, ele não é apenas o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, ele é o Senhor de todas as nações. Ele que levanta reinos, ele que destrói reinos. Ele é o Senhor de todas as nações. Conforme a música que nós cantamos aqui, né? Rei das nações, quem não o temerá? Ele é o rei de todas as nações. Ele que governa da forma como ele quer. Irmãos, e olha como é terrível e assustadora a descrição que o próprio Deus faz dos babilônios, esse instrumento que ele mesmo estaria usando para poder cumprir os seus desígnios, cumprir os seus propósitos e punir os castigos do seu povo. Ainda no versículo 6, ele diz assim: estou trazendo os babilônios, né? Ou na sua Bíblia talvez pode estar escrito aí caldeus, né? São a mesma coisa, os caldeus são os habitantes da Babilônia. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Irmãos, diz aí que eles eram cruéis e impetuosos, eles eram expansionistas, eles eram dominadores, eles tinham meio que uma ambição à la Pink Cérebro, né? Vamos dominar todo mundo, vamos dominar todas as nações, nós vamos governar sobre todos, nós vamos dominar o mundo. Essa era a ambição deles. No versículo 7, ele diz: é uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Eles eram uma nação apavorante e eles eram conhecidos e temidos pela sua crueldade. Eles passavam pelas cidades e não poupavam homens, mulheres, idosos, crianças, eles não se importavam com ninguém. Aqui, né, diz que criam a sua própria justiça. Eles não respeitavam nenhuma das leis internacionais de guerra. Eles mesmos criavam as suas próprias leis para a sua própria justiça, para a sua própria honra, para a sua própria glória. Eles não tinham que dar prestação de contas a ninguém. Eles não se importavam com ninguém. E Deus passa agora a descrever a eficácia do poder militar, né, dessa máquina militar dos babilônios. Versículo 8. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina que mergulha para devorar. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, que os babilônios, eles eram irresistíveis, eles eram imbatíveis. A descrição que ele faz aqui do seu exército, ele compara com 3 grandes animais, com 3 grandes predadores. Animais esses que, quando avançavam contra as suas presas, contra as suas vítimas, não lhes davam nenhuma chance de sobrevivência. Ele fala aqui a respeito dos leopardos.
Os leopardos são os animais mais ágeis e velozes, e quando eles estão em uma linha reta, perseguindo a sua presa, é muito raro dessa presa conseguir sobreviver. Ele não lhe dá nenhuma chance de sobrevivência. Ele fala também aqui a respeito dos lobos da noite, que são aqueles animais que são peritos em caçar. Eles têm aquela visão, aquela capacidade de visão noturna, e que mesmo durante a noite eles conseguem perseguir, caçar a sua presa e não lhes dar nenhuma chance de sobrevivência. E também os comparam como as aves de rapina, como as águias, né, que conseguem ver as suas presas a quilômetros de distância. E quando elas os enxergam, elas fazem aquele voo rasante e ali, sem chance nenhuma para a sua presa, elas mergulham para devorar. E com isso, Deus estava dizendo aqui que Judá não tinha nenhuma chance contra esse exército. Eles não tinham nenhuma chance de conseguir resistir a esse exército poderosíssimo dos babilônios. Versículo 9. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como vento no deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. É aquilo que eu falei, irmãos, eles eram preparados para a guerra. O seu objetivo era dominar, era sobrepujar as nações. Eles eram expansionistas, dominadores. Eles eles eram obstinados pelo poder. Eles queriam sempre mais, como diz aqui, né? Como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Eles eram insaciáveis. Eles não se contentavam com aquilo que eles tinham conquistado, eles queriam sempre mais e avançavam sempre querendo mais, querendo destruir as nações e governar sobre todos os povos. Versículo 10, irmãos, diz assim: menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Por conta de todas essas conquistas que eles haviam conquistado e dominado essas nações, todos os reinos, todos os povos da terra eram para eles motivos de piada, era para eles motivo de riso. Por mais que aquela nação se sentisse segura e fortificada, os babilônios riam deles, porque naquela época, as cidades eram construídas ao redor dos seus muros, que eram levantados, né, às vezes os muros muito altos, fazendo aquela fortaleza. E alguns reis, eles se vangloriavam, né, dos seus muros, que eles eram tão altos e fortificados, que eles eram talvez intransponíveis. Porém, os babilônios riam deles, porque eles, pela sua estratégia militar, eles construíam rampas de terra para passar com seus exércitos por cima desses muros, né? Ele diz aqui, né? Pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Eles construíam essas rampas de terra para passar por cima desses muros e conquistar aquela cidade. E quando o seu exército passava, ele não deixava nada. O versículo 11 diz, né? Depois passam como vento e prosseguem. Então, é como, depois que eles transpassam essas muralhas, eles avançam contra aquele reino como que um vento muito forte que vem sobre uma plantação, destruindo tudo, não deixando nada ao seu redor. E o versículo 11 continua dizendo: homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. No sermão passado, irmãos, eu falei aqui a respeito do teísmo aberto, né, ou a teologia relacional, que, resumidamente aqui, é uma heresia, é uma doutrina herética que ensina que Deus ele abriu mão da sua presciência, da sua onisciência, e ele não conhece o futuro. O futuro ele é construído à medida em que nós vamos tomando as nossas decisões. Com isso, então, eles têm uma tentativa de livrar Deus do mal, da culpa do mal, no sentido de que eles falam que todo mal é consequência, é o fruto, né, das nossas más escolhas. Então, irmãos, com isso, Deus ele é pego de surpresa, porque, na verdade, ele não pode prevê-la e muito menos impedi-la. Porém, irmãos, na tentativa de justificar a Deus quanto a isso, eles acabam rebaixando a Deus. Eles acabam diminuindo o poder de Deus, eles acabam diminuindo a soberania de Deus, o conhecimento de Deus, eles acabam colocando Deus dentro de uma caixinha.
Porém, nós sabemos, irmãos, que Deus ele é soberano sobre todas as coisas, inclusive o mal. E é Ele mesmo quem decreta o mal. Mas Ele faz isso, irmãos, de uma maneira que Ele mesmo não pode ser considerado o autor ou o criador do mal. Preste atenção, irmãos, a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade do homem. Né? Deus, ele já decretou que todas as coisas acontecessem. Porém, o meio pelo qual essas coisas vão acontecer está totalmente ligado com a nossa responsabilidade. Então, os babilônios, eles foram aqui instrumentos de Deus para disciplinar o seu povo. Deus decretou que isso acontecesse, porém, eles mesmos, os babilônios, se tornariam culpados por todo o mal e sofrimento que eles estavam causando. Porque eles são culpados por causa da sua arrogância, da sua soberba, da sua presunção em achar que é eles que conseguem isso, é pela força do seu braço. E nós tivemos aqui, né, uma série de pregações aqui com o pastor Glauber falando a respeito da lei de Deus. E nós vemos aqui com isso que os babilônios eles quebram o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. E para os babilônios, o seu Deus era a sua própria força. Eles conquistavam as coisas achando que eles estavam conquistando para si mesmos, através da força do seu próprio braço. Com isso, então, tornam-se culpados em não dar a glória para Deus. Por isso, irmãos, Deus, ele decreta que todas as coisas aconteçam, porém, ele mesmo não é o autor e o criador do mal. Nós somos responsáveis pelo mal que nós causamos, porém, isso já está tudo dentro da soberania de Deus. E como eu falei, irmãos, isso é um paradoxo muito que não entra na nossa mente. Deus ele é soberano, ele decreta as coisas, porém, nós temos a responsabilidade quanto a isso. E os babilônios tornam-se culpados por isso. E Deus vai falar no capítulo 2, ele já vai decretar e vai anunciar a queda da Babilônia. Ele vai condená-los pelo esse mal, pelos pecados que eles também estavam cometendo, embora eles fossem o instrumento de Deus para poder punir aquela nação. Então, irmãos, agora diante dessa resposta do Senhor, né, toda essa descrição do exército babilônio e essa resposta que Deus deu a Abacuque, a sua primeira queixa, talvez agora a gente consiga entender, né, por que o profeta entra nessa crise, por que ele fica assim tão atordoado, porque na verdade ele não conseguia entender como que Deus estaria punindo os pecados do seu povo, usando uma nação ainda mais pecadora do que com o seu próprio povo. Então isso é o que leva Abacuque a essa crise mais profunda teologicamente, o que o faz levar à sua segunda queixa, que nós vamos ver, se assim Deus permitir, no próximo sermão. Por ora, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações e algumas conclusões a respeito do que nós vimos até aqui. Primeiro, irmãos, nós aprendemos que mesmo o povo de Deus, ele pode errar. Mesmo o povo de Deus, ele pode pecar e andar por algum tempo longe da presença do Senhor, como estava acontecendo aqui nos tempos de Abacuque, né? E como eu falei, isso sempre se repetiu na história de Israel, né? Basta nós lermos lá o livro de Juízes. E isso também, irmão, se repete até hoje nos nossos dias. Nesses mais de 2000 anos da igreja, sempre houve períodos em que a igreja se afastava dos caminhos do Senhor, se esfriava, né, no zelo em pregar a tua palavra, em pregar as verdadeiras doutrinas, o verdadeiro amor, a verdadeira palavra de Deus. E o que nós devemos fazer, irmãos, nesses momentos é clamar ao Senhor, pedindo para que Ele levante homens, assim como Abacuque, homens fiéis ao Senhor, homens sensíveis a essa situação do povo, que aponte ao povo os seus pecados e que clame diante de Deus pela situação em que o povo se encontra e lamente pelos seus pecados. Em segundo lugar, irmãos, nós aprendemos que Deus ele é soberano sobre a história e sobre as nações. A história não está se construindo ao mero acaso ou ao determinar das nossas escolhas, né, daquilo que eu quero, que eu faço. Deus ele está controlando a história com a sua forte mão. Ele está conduzindo a história. E nós vemos isso aqui de uma forma bem clara. Ele é o Senhor soberano sobre todas as nações. É Ele que levanta reinos e abate reinos. E Ele faz isso, irmãos, da maneira
como ele usa quem ele quer e da maneira que ele quer, até mesmo os ímpios. Ele usa quem ele quer, até mesmo os ímpios. Ele chama Nabucodonosor, lá no livro do profeta Jeremias, ele chama o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, de meu servo. Em Isaías 45:1, Deus refere-se a Ciro, rei da Pérsia, como meu ungido. Isso não quer dizer que esses homens eram convertidos. Isso quer dizer que Deus, ele controla quem ele quer. Todos estão debaixo desse senhorio de Deus e ele faz tudo para a sua glória. E todos os governantes, irmãos, todos os governantes, reis, presidentes, todos estão debaixo da mão de Deus. Por isso, irmãos, nós não devemos colocar a nossa confiança em governo X, governo Y, de direita, de esquerda, governo A, governo B, porque todos estão debaixo desse senhorio. O que nós devemos fazer é colocar a nossa confiança no Senhor, que é o Senhor sobre sobre todos os povos. Em terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que a resposta de Deus, muitas vezes, ela pode ser ainda mais perturbadora do que o silêncio de Deus. Porque note, irmãos, que Abacuque, ele estava aflito porque ele não recebia uma resposta de Deus às suas queixas. Ele clamava, ele gritava, ele pedia ao Senhor, porém, o que Deus fazia era apenas responder com silêncio. Porém, quando Deus responde, o deixou ainda mais perturbado. E o que nós aprendemos com isso, irmãos, é que a resposta do Senhor, ela nem sempre é de acordo com aquilo que nós queremos. A resposta do Senhor, ela nem sempre é ao nosso favor. Né? Deus, como eu falei aqui, ele é soberano. Porque nós não sabemos, irmãos, nem pedir como convém. Nós somos muito limitados, nós não conseguimos enxergar o problema, nós enxergamos ele somente aqui e agora. Porém, Deus, ele é infinito na sua sabedoria e ele enxerga o quadro maior. E ele faz tudo para o nosso bem, mesmo que isso possa parecer contrário a nós, mesmo que a gente não entenda. Daí, então, irmão, o absurdo que algumas igrejas ensinam que nós devemos orar dizendo a Deus o que ele deve fazer, né? Determinando a resposta de oração, dizendo palavras do tipo, eu decreto, eu determino, eu chamo a existência, como se Deus ele estivesse sujeito e subordinado a nós, como se Deus tivesse a obrigação de ouvir as nossas orações e fazer conforme nós estamos pedindo. E Deus, irmãos, ele responde, como eu falei, da forma como ele quer, e ele usa quem ele quer, da maneira como ele quer. Porém, isso, irmãos, devia encher o nosso coração de alegria. É isso que devia fazer com que a gente creia nesse Deus e nos apeguemos cada vez mais a Ele. Porque nós sabemos que esse Deus no qual nós cremos, Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel à sua natureza, e Ele nunca fará nada que vá contra a tua palavra. Ele nunca fará nada que vá contra a sua natureza. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos, o mal inclusive. Então, o que nós devemos fazer, irmãos, é crer, confiar e descansar nesse Deus, sabendo que Ele é o soberano sobre todas as coisas, sobre a história, e fazendo aqui menção, mais uma vez, ao tema central do livro de Abacuque, o que nós devemos fazer é viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos nesse mundo crendo e confiando na soberania, no senhorio desse Deus, e que por mais que a gente não consiga entender o porquê do mal, o porquê do sofrimento, a gente possa descansar no Senhor e confiar no seu infinito poder. Vamos orar, irmãos? Pastor Glauber.